Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Joyce Porto chamada Uma Parada para Descanso. Este texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e que tem como objetivo inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Lembrando que o Manancial é um devocional com meditações diárias, baseadas sempre na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como eu não escrevi o texto, foi a irmã Joyce Porto, e eu não ajudei a irmã a escrever uma linha sequer, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto que ela escreveu e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Para que a gente possa ficar tranquilo pelo fato de que o Senhor vai nos abençoar, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que a gente precisa aprender no dia de hoje, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, que nós possamos entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para que a gente possa colocar na nossa vida, praticar para nos tornarmos pessoas melhores. Nós possamos entender o que a irmã já escreveu e principalmente entender a Tua palavra. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas no Seu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, uma parada para descanso. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 até o 8. E diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como ele havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, e foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Bem, uma parada para descanso, e o versículo escolhido pela irmã Joyce Porto foi o 8, que diz: Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Bom, depois que o profeta Elias foi, confrontou Acabe, matou os profetas de Baal, e ali ele deu uma grande demonstração do poder de Deus lá no Monte Carmelo. Aí a Jezabel ameaçou Elias, e o Elias, se mandou. Então, isso mostra que apesar do grande poder, apesar de que Deus estava com Elias, isso aí era uma coisa inequívoca, realmente, Deus estava com Elias. Muitas vezes, depois que a gente passa por uma grande coisa, um grande milagre, uma grande comprovação de que Deus está conosco, muitas vezes a nossa fé é testada. E com Elias não foi diferente, né? Apesar dele saber que Deus estava com ele, Elias já estava desgastado, já estava cansado.
Ele já tinha batalhado muito, se estressado, né? Muitos anos ele vinha nessa luta aí. E vinha confrontando várias pessoas, várias situações. E aí o que aconteceu? De repente o Elias ficou com medo. Ele venceu tantos profetas de Baal, venceu Acabe, fez isso, fez aquilo. Mas na hora que uma mulher o ameaçou, ele estava tão desgastado que ele ficou com medo e fugiu. Então, irmãos, é bom lembrar que o medo é um sentimento totalmente humano. Não tem quem não sinta, né? Todo mundo está sujeito a ter medo, né? As pessoas às vezes falam, mas ele é crente e ele tem medo. Tem. Porque você é humanos, irmão. Não tem problema nenhum, minha irmã. Não tem problema nenhum. Nós podemos ter medo, sim. O que aconteceu? No seu caminho de fuga, enquanto ele estava ali, dormindo, o que aconteceu? O anjo apareceu para Elias e por 2 vezes mandou ele levantar, comer e beber. Para quê? Para se fortalecer. Porque muitas vezes, para momentos estressantes que a gente passa, é preciso parar, descansar, comer e beber. Jamais desistir, mas descansar muitas vezes é necessário. Então é importante que a gente não descuide da nossa alimentação, da nossa rotina do sono, evitar os estresses da vida, né? Para quê? Para que as nossas energias não sejam todas drenadas. Porque se você dorme mal, se alimenta mal, corre para cá, corre para lá, tentando só vencer as coisas na sua força, você acaba ficando desgastado, né? E o Elias tinha acabado de ser ali um instrumento de Deus para aquele milagre. Muitos milagres aconteceram por causa que ele estava disponível para Deus, mas ele acabou ficando muito, muito, muito cansado. E não é anormal. O que a gente aprende com isso? Que a gente não pode subestimar o poder de uma boa rotina, o valor de uma boa rotina, de dormir, de se alimentar bem, de comer coisas saudáveis, coisas que vão nos nutrir, né? Sempre que a gente estiver lidando com situações de estresse, né? Porque a pessoa fica estressada, ela acha assim, não tenho tempo para comer, não tenho tempo para beber, não tenho condições de dormir. E ela vai ficando cada vez mais estressada. Mas o que acontece? Se o estresse vai ficando cada vez maior e ele vai continuando, você tem que buscar ajuda em algum lugar. Ou você vai pedir ajuda para sua família, ou para os irmãos na fé, ou para o pastor, ou por um profissional, ou por um médico, né? Um profissional do corpo, né? Que possa te avaliar, ou um profissional da mente, um psiquiatra, psicanalista, um psicólogo, enfim. Nós temos que buscar ajuda. Não dá só para ficar se estressando sem procurar ajuda, né? O Senhor, Ele tem distribuído para cada um dons e permitindo que as pessoas possam desenvolver talentos para nos ajudar sempre que a gente tiver necessidade. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer o nosso bem. Então, se existem pessoas disponíveis, se existem aqueles que nos escutam, se existem os profissionais, é porque o Senhor colocou todos eles à nossa disposição para que a gente possa ter uma parada para um descanso, para que a gente possa avaliar a nossa situação e daí seguir em frente. Então, que a gente possa realmente descansar no Senhor, ser renovado e usufruir do melhor do que Deus tem para cada um de nós. Amém? O nosso manancial termina assim, às vezes, tudo que a gente precisa fazer é parar, comer, descansar e ter as forças renovadas por Deus para continuar, tá bom? Então, presta atenção nisso. Ninguém é de ferro, tá bom? Olha só, eu vou terminar dizendo que o abraço é o encontro de 2 corações, por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas para nós que sabemos que é necessário uma parada para o descanso, para nós que sabemos que Deus é quem renova as nossas forças,
um abraço é totalmente possível. Quero também que vocês se lembrem do versículo 26 do Salmo 73, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, me despeço com a palavra de ordem, que é confie em Jesus.